Você já ouviu falar de Akakor, a lenda de uma civilização subterrânea gigantesca, escondida sob a floresta amazônica, que guarda segredos de alienígenas, guerreiros loiros e até nazistas fugitivos? Parece roteiro de filme. Mas essa é uma das histórias mais fascinantes e complexas já contadas sobre a Amazônia. E o mais incrível, ela foi contada quase inteiramente por um único homem, Tatum Kanara. Tudo começa em 1972, quando o jornalista alemão Karl Brugger encontra em Manaus um homem que se dizia Tatum Kanara, príncipe herdeiro de um povo chamado Uga Mongolá. Durante meses, Tatum narrou a ele uma crônica épica, uma história incrível que parecia saltar de um livro de ficção, mas contada com cores nítidas de uma história real. Segundo ele, por volta de 13 mil anos antes de Cristo, deuses vindos das estrelas em naves douradas desceram na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. Eles ensinaram aos nativos tudo sobre astronomia, agricultura, construção e fundaram a primeira cidade, chamada de Akakor. Quando esses deuses partiram, por volta do ano 10.000 a.C., deixaram para trás 2.000 guerreiros loiros de olhos azuis para proteger o povo escolhido. Esses servidores dos mestres eram parecidos com vikings ou alemães, homens altos e fortes diferentes de qualquer povo que já tenha habitado no planeta. Ao longo de milênios, essa civilização teria construído uma rede impressionante de cidades subterrâneas. Não só Akakor, mas também Akanis, no Peru, e Acaim, na Venezuela. E mais, havia, segundo o relato, uma rede de túneis que conectaria a Amazônia ao Tibete, México e até ao Egito. Por volta de 3.000 a.C., a lenda diz que ocorreu uma guerra entre facções de deuses, e isso teria causado um dilúvio e terremotos destruíram quase tudo na superfície. O povo Uga Mongolala sobreviveu se refugiando nos níveis subterrâneos de Akakor, vivendo em segredo desde então. A história dá um salto para os anos de 1500 depois de Cristo. Com a chegada dos espanhóis, os Uga Mongolala teriam ajudado os incas na resistência, mas acabaram se isolando completamente. E agora, um dos pontos mais polêmicos. Entre 1945 e 1950, um grupo de oficiais nazistas fugitivos teria chegado à região, guiados por mapas antigos. Tatumka afirmava que eles fizeram uma aliança com seu povo, trocando ouro por tecnologia antiga e abrigo nos túneis. Alguns nazistas, segundo Tatumka, ainda estariam vivos em túneis, bem embaixo da floresta. Tatumka disse a Brugger que os sacerdotes o autorizaram a revelar a história porque a humanidade estava em perigo. O relato era incrivelmente detalhado. Akakor seria uma cidade com 13 níveis subterrâneos, iluminada por placas de ouro que emitiam luz eterna. Teria templos com hieróglifos, uma biblioteca com 25.000 placas de ouro, contando a história da humanidade e uma população de 30.000 pessoas. A tecnologia seria avançadíssima, com discos voadores guardados em hangares e armas de potencial bélico incalculável. Em 1976, Karl Brugger publicou o livro A Crônica de Akakor, que se tornou um best-seller na Alemanha e espalhou a lenda pelo mundo. Mas a história tomou um rumo sombrio. Em 1984, Brugger foi assassinado com 3 tiros no Rio de Janeiro, um crime que nunca foi resolvido, alimentando teorias da conspiração. Nas décadas seguintes, dezenas de expedições, muitas lideradas pelo próprio Tatumka, tentaram encontrar a cidade perdida. O resultado foi trágico. Várias pessoas desapareceram ou morreram em acidentes misteriosos. E as famílias acusaram Tatumka de ser o responsável. A grande reviravolta veio em 2001. Um documentário alemão revelou a verdadeira identidade de Tatumka. Ele era Gunther Hauck, um alemão que fugiu para a Amazônia em 1968. Confrontado com as provas, ele admitiu parte das mentiras, mas continuou sustentando a existência de Akakor. Até hoje, nenhuma expedição com tecnologia de ponta, como satélites ou radares de penetração no solo, encontrou qualquer vestígio de uma estrutura artificial na região. Arqueólogos consideram a história 100% fictícia, uma mistura genial de mitos indígenas, teorias de OVNIs, esoterismo nazista
e uma imaginação fértil. Ainda assim, a lenda de Akakor continua viva. Gunther Rock, o Tatum-Canara, ainda vive na região do Acre, guiando turistas e curiosos, prometendo levá-los até a entrada da Cidade Perdida, uma promessa que ele nunca cumpre. Akakor pode não existir no mapa, mas sobrevive como a mais elaborada e duradoura lenda moderna da Amazônia. E você, o que acha? Seria apenas a invenção de um homem? Ou existe um fundo de verdade nessa história? Gostou desse vídeo? Então deixe os seus comentários, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima.